Bom dia, quarta-feira, hoje dia 10 de setembro. Hoje nós temos dois climas diferentes. Bom, vamos falar primeiro no sentido eletivo e depois a gente aborda um pouquinho mais do clima, né? Nós estamos com a Lua transitando em Áries até ali o final da tarde, até as 17h03. Mas enquanto a Lua está em Áries ainda, ela não tem novos aspectos. Ela passou pela oposição com Marte, que eu falei ontem, né? Mas foi na madrugada, foi às 3h53, no horário de Brasília. E agora, até às 17h03, sem novos aspectos, mas está em Áries, né? Então, assim, primeiro ponto, para iniciativas não é bom, porque ela está fora de curso. Iniciar atividades durante esse momento deixa o assunto meio vago, meio perdido, não avança muito, né, para a direção. Esse é um ponto. Mas depois também não continua lá grandes coisas para as iniciativas, porque a Lua ingressa em Touro às 17h03, é o ponto da exaltação da Lua, só que ela demora ainda muitas horas ainda para chegar ao primeiro aspecto, que vai ser um trígono a Mercúrio. O trígono a Mercúrio vai ser amanhã às 23h18, gente, então tem muitas horas ainda para a Lua chegar a lançar os seus raios no ponto onde o Mercúrio está, né, configurando o trígono. E mesmo que a Lua, então, esteja ingressando em Touro, ela fica um pouco vazia ainda algumas horas, o que faz com que a quarta-feira seja totalmente inadequada para as iniciativas, de qualquer assunto, tá, gente? Pode ser um assunto financeiro, grandes negócios, uma conversa, uma mudança importante na rotina, um agendamento de algum assunto importante, qualquer coisa, qualquer assunto, né? Fica bem inadequado porque esse vazio da Lua repercute como eu disse para vocês, em uma configuração de assim, fica pairando no ar aí, que você iniciar não avança. Agora, para clima, mantendo a rotina, nós vamos ter a Lua transitando em Áries até as 17h03. Áries é um signo do fogo e também é cardinal. Ele vai levando as coisas para um sentido de agilidade, de descomplicação, né? Então, assim, para clima geral, as coisas tendem a se desenrolar como é o esperado, né? Só que temos só que manter atenção, porque como a Lua está fora de curso, às vezes essa movimentação mais ágil acaba levando para um campo um pouco ansioso, apressado demais, às vezes um pouquinho irritado também. Então precisa ter cautela. Mas se a gente pensar em ritmo, vai que vai, né? Vai fácil, tranquilo. Agora, é legal para você manter a rotina. Procura não mudar muito a sua rotina, as suas atividades, né? Para conseguir manter os resultados de uma forma agradável, porque se torna um perfil produtivo, né? Realizador. E também depois que a Lua ingressar em Touro às 17h03, a gente continua mantendo a secura, porque o Touro é um signo da Terra. Não desvia, né? Assim, ele é bem reto, é um signo fixo, é mais reto ainda do que o Áries, né? É um signo fixo, ele vai bem definido, né? Bem firme. Só que a Lua tá fora de curso, né? Como eu falei para vocês, que para iniciativas não é bom. Ela acomoda um pouco, porque aqui a gente tem uma semelhança da natureza da Lua para a natureza de Touro, que é a frieza, é o ponto da exaltação da Lua, então dá uma baixada assim no clima geral. A gente pode perceber bastante diferença, né? Até lá, assim, com a Lua em Áries, um pouco mais apressado, agitado, até um pouco mais ansioso, né? E depois dá uma baixada na poeira, assim, né? Bem interessante até para quem relaxa, né? Assim, ele é calmo, ele é bem cômodo, né? Assim, um perfil bem cômodo mesmo, este da Lua no signo de Touro. E vai assim até o final do dia. Então a gente tem uma configuração interessante nessa quarta, né? Porque para iniciativas ela não tá boa, mas assim para cumprimento de rotina eu penso que a gente flui bem, né? Então atenção aí, só não mudar a rotina que as coisas vão fluindo de uma forma bastante agradável. E aí, gente, o que acontece, como eu falei para vocês, que o primeiro aspecto da Lua é o trígono a Mercúrio, e isso só vai acontecer amanhã 23h18. Mas como é um aspecto fácil, amanhã o dia fica quase inteiro, né? Muito favorável para as iniciativas e também para a realização cotidiana, para trabalhos práticos, técnicos, inclusive, vai ficar bem legal o dia inteiro. Então, nós tivemos a terça, assim, né, com esse perfil, quando a Lua estava se aproximando do trígono a Vênus, né? A quinta também vai ficar muito legal para a rotina, assim, para as atividades do dia a dia, super bacana. Então, se programem amanhã para essas questões mais técnicas, burocráticas, práticas, concertos, assuntos cotidianos, assim, bem técnicos, fica bem legal, tá bom? Então é isso, aí amanhã eu volto e a gente conversa mais sobre a quinta. Aproveitem a quarta, então, até mais!